Oi, gente! Hoje a gente vai aprender a fazer um tipo de acabamento que você pode empregar em várias peças. Hoje eu vim trazer pra vocês numa fraldinha de bebê, mas dá pra usar pra outras finalidades também, que é esse acabamento aqui com um cantinho mitrado. Só que aí eu fiz ele de forma diferente, eu fiz de forma que ficasse aqui atrás dessa bordinha, porque eu acho que a ponta fica mais bonita. Porque, ó, daí ele fica bem retinho e quando a gente puxa direto da fralda, às vezes fica arredondado aqui, eu acho que não fica um acabamento legal. Então, eu fiz desse jeito, tem várias maneiras de fazer esse tipo de acabamento. Você pode escolher o que você preferir e hoje eu vim trazer só mais uma opção pra vocês. E esse tecidinho lindo aqui de safari, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira, e a gente tem o cupom de desconto lá, que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? A gente vai começar definindo o tamanho da nossa fraldinha. Aqui você vai poder fazer esse projeto com fraldas de qualquer tamanho, pode ser bem pequena ou bem grandona, até manta também dá certo com essa técnica. E aqui a minha fralda, ela tá medindo 50 por 68. Aqui ela tá dobradinha e é muito importante que você refile as pontas aqui da sua fralda para deixar ela o mais retinho possível, porque aí o nosso trabalho vai ficar mais bonito. E a gente vai calcular o tecido que a gente vai precisar aqui para nossa fralda, somando todas as bordas dela. Então aqui, a minha mede 68 mais 50, mais 68 e mais 50. Então eu tenho um total de 236. Esse é o mínimo que eu vou precisar de tecido para poder fazer a borda toda da minha fralda. Então, eu vou deixar uns centímetros a mais ainda para poder fazer os acabamentos. Então, deixa pelo menos uns 5 centímetros sobrando, soma nesse resultado que você tiver, para você poder fazer o acabamento da sua peça. Aqui, eu fui lá e cortei no tecido pelo comprimento todo. Então, aqui eu tenho duas tiras medindo 7 centímetros por 1,5. Então, eu vou ter 3 metros de tecido. Aqui vai sobrar dessa minha fralda, mas daí depois eu posso fazer um acabamento em outra peça, alguma coisa assim. Mas vai sobrar um pedacinho. Então eu cortei duas tiras para poder dar o tamanho da fralda e a gente vai unir essas tiras depois. E se você quiser fazer só com uma estampa, você pode fazer, aí você vai cortar só isso daqui. E se você quiser fazer o detalhezinho de cor contrastante aqui na borda, a gente vai cortar mais duas tiras do mesmo tamanho, de 3 centímetros de largura. E agora eu vou unir essas duas tiras, você vai juntar aqui, ó, direito com direito, passa uma costura aqui e depois a gente vai passar tudo isso no ferro pra ficar bem assentadinho pra na hora que a gente costurar ficar mais fácil. Com as tiras mais finas eu vou fazer a mesma coisa, também vou costurar elas direito com direito, vou unir aqui as duas tiras e essa daqui eu vou passar ela no ferro dobrada ao meio. Então toda a extensão do tecido eu vou dobrar ao meio e vou passar no ferro. Prontinho, meus tecidos estão passados, então eu também passei a fraldinha só pra ela ficar mais reta na hora da gente costurar. E agora eu vou unir essa tira colorida com o meu tecido estampado. A gente vai lá na pontinha deles e vai colocar aqui, ó, a ponta dobrada, a abertura pra fora, e a gente vai costurar na beirada toda aqui do nosso tecido. E eu vou costurar usando a margem de meio centímetro, porque daí quando a gente virar pro lado certo, ele vai ficar com essa beiradinha com um desenho diferente. Se você não for usar esse tecido contrastante, na hora que você tá no ferro, você vai ter que passar pra dentro aqui, ó, a margem de meio centímetro ou 1 centímetro, que você preferir. Você vai passar no tecido todo essa margem, ou costurar a tirinha. Depois de costurada, a nossa tira vai ficar desse jeito aqui. Eu também fui lá no ferro e passei essa parte pra ficar bem retinho, ó. Joguei a margem de costura pra baixo. E eu usei essa guia magnética aqui pra costurar, porque quanto mais certinho a gente costurar essa parte da tira, com a mesma margem, melhor vai ficar o resultado final da nossa peça. E a gente também vai usar ela pra costurar agora na fralda. A gente vai pegar aqui a nossa tira e vai colocar ela direito com a nossa fralda. Você vai abrir a fralda e vai colocar na borda, assim. Aqui.
Vou pegar aqui a minha tira, posicionar direito com direito, você pode centralizar ela aqui se você quiser, e a gente vai deixar um espaço aqui sem costurar, pra gente poder fazer o acabamento depois. E eu vou passar uma costura prendendo toda a volta da minha fralda usando a margem de 1 centímetro. Por isso que eu vou usar a guia magnética, mas você pode usar a referência da sua máquina. Toda máquina tem as marcações ali e você pode usar essa distância. Então, 1 centímetro aqui. Se você quiser, você pode riscar também a faixa inteira, que vai ficar mais fácil. E aí, quando chegar nos cantinhos, que a gente vai formar o cantinho mitrado. E daí eu vou mostrar na máquina pra vocês. Ó, pessoal, aqui eu vou costurar até eu ver que falta mais ou menos 1 centímetro pra chegar na borda da fralda. Se você tiver pouca experiência e não souber ver de olho, assim, você pode deixar um alfinete marcando essa distância. Você marca 1 centímetro na fralda e deixa um alfinete ali, que daí na hora que você chegar você vai saber. E quando chegar, a gente vai virar aqui a nossa peça e vai costurar na diagonal até a ponta. Assim, ó, daí eu tirei aqui da minha máquina. Aí agora a gente vai jogar o nosso tecido pra cima, a gente vai alinhar com a borda da fralda aqui, e daí a gente vai sobrepor o tecido, ó, a gente dobra ele de volta por cima. Aí a gente vai alinhar ele bem certinho aqui e a gente vai continuar passando a costura lá do começo até chegar na ponta de novo, também com 1 centímetro de margem. E essa distância que você tem que esperar quando você para pra fazer essa costura na diagonal, sempre vai ser igual à margem de costura que você tá usando. Então, se você estiver usando a margem de meio centímetro, quando chegar a meio centímetro da lateral, você vai fazer essa curvinha. Se for maior, é a mesma coisa, então é sempre no mesmo esquema. Aí agora, ó, eu vou virar, vou colocar a minha guia de novo aqui e vou continuar costurando até chegar na próxima ponta e eu vou repetir a mesma coisa. Bom, pessoal, aqui tô chegando perto de onde eu comecei a minha costura. Tem esse excesso de tecido aqui ainda. Eu vou costurar até chegar bem perto, mas não precisa sobrepor essas duas coisas, porque daí a gente vai fazer uma emenda aqui no tecido. Ó, vai sentindo, eu tô com outro dobrado aqui embaixo. E agora eu vou cortar esse excesso de tecido que sobrou. Cortar ele aqui na mesma altura do outro. E ó, eu vou deitar os dois aqui só pra eu poder marcar onde eu vou costurar. Eu vou vincar essa parte. Ó, aqui o meu tecido ficou vincado, esse de baixo. Aí eu vou unir ponta com ponta aqui com o outro que tá embaixo. Alinha aqui pelas costuras pra ficar bonitinho. E aí a gente vai passar uma costura em cima desse vinco. Mas tomando cuidado em puxar a fralda pra gente não passar costura por cima dela. É só no tecido do barrado. Prontinho, ó, fiz a emenda. Agora eu vou cortar o excesso aqui do tecido. E a gente vai abrir essa costura e passar aqui por cima para finalizar, com a mesma margem. Prontinho, gente. Agora que tá tudo fixo na parte de trás, a gente vai precisar virar aqui pro direito da nossa peça pra poder prender o barrado. E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai deitar essa parte da margem de costura da fralda lá com o tecido e a gente vai sobrepor o tecido nesse pedacinho de fralda.
A gente não vai puxar todo pra frente, porque aqui atrás vai ficar essa beiradinha com tecido colorido ainda. Porque eu acho que isso reforça a fraldinha na beirada e aí ela não desfia depois, porque às vezes quando a gente faz e puxa toda a fraldinha e fica só a beirada de fralda, ele dá uma forçada e ela desfia. E aqui dá pra levar pro ferro também, que fica muito mais fácil. Então toda a nossa dobra vai ser deitando o tecido principal sobre a margem de costura da fralda, assim. E a gente vai fazer isso a toda a volta. Aqui na pontinha, a gente vai ajeitar ela, porque aqui atrás vai formar o cantinho mitrado, que a gente já costurou, e aqui a gente vai passar reto e depois a gente vai dobrar pra formar a pontinha aqui. Mas no ferro fica muito mais fácil de fazer isso, porque daí a ponta fica mais certinha. Você vai ter que encontrar aqui, ó, essa parte do coloridinho que a gente colocou, pra ficar uma ponta bem bonita. Pronto, pessoal, depois de passada, a nossa fralda vai ficar assim. Também prendi com alfinete aqui os cantinhos, só pra não soltar na hora que eu estiver costurando. E agora a gente vai passar uma costura bem aqui na beirada, ó. Eu vou passar uma nesse tecido aqui do leãozinho e uma no tecido coloridinho. Mas se você não quiser passar no tecido colorido, não precisa. Porque fica bonitinho dos dois jeitos. E aqui é só passar toda a volta no quadrado. Eu sei que ficar toda hora levando pro ferro é meio chato, mas o acabamento final fica muito melhor. Então, se você for fazer essa fraldinha, a dica que eu dou é que você faça várias ao mesmo tempo, porque aí você faz o processo de ir pro ferro e voltar pra máquina só uma vez, não precisa ficar fazendo toda vez que você for fazer a fraldinha. Aí aqui, ó, a parte de trás fica com o acabamento bem bonitinho também, olha só. Então, pessoal, assim fica o nosso acabamento finalizado, olha só que bonitinho que ele fica. E aqui a parte de trás fica com essas duas costuras, mas aqui eu usei o fio branco igual da fralda, então fica um acabamento bem discreto, não me incomoda isso daqui, o acabamento fica bem limpinho, fica essa bordinha colorida pela parte de trás também, e aí a gente pode personalizar a fralda do jeito que preferir, colocar um bordado ou um aplique, que vai ficar linda. E aqui também, eu queria dar a dica que se você não quiser usar essa tira de tecido, você pode também usar uma cianinha ou qualquer outro acabamento, passamanaria, esses aviamentos que você quiser utilizar, também dá pra utilizar aqui nessa bordinha que fica bem bonitinho e o esquema de montagem vai ser sempre o mesmo. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa fralda. Fica um acabamento bem bonito e aqui o tamanho final ficou com mais ou menos 4 centímetros, um pouquinho mais que 4 centímetros. Mas você pode fazer essa borda com um tamanho maior, aí você vai aumentando o tamanho daquela tira que eu fiz de 7 centímetros aqui na minha. Você vai aumentando a sua conforme a necessidade. Dá pra você fazer esse acabamento em vários tipos de coisa, dá pra fazer em toalha de mesa ou aqueles paninhos pra colocar no fogão. Então não precisa usar só no nicho de bebê. Então tem bastante opção pra você usar esse acabamento e arrasar por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, se inscreva e também ative as notificações pra não perder nada. Tchau e até a próxima!